O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Em 26 de fevereiro, São Paulo confirma o primeiro caso positivo do novo coronavírus no Brasil. Boa noite. Boa noite. A OMS reconhece que o mundo enfrenta uma pandemia de coronavírus. Meu nome é Gabriel de Oliveira Martim, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero, trabalho com eventos, sou estagiário de eventos e sou atleta universitário de rugby. Eu acho que esse é o ponto-chave do que a gente vai falar aqui, né? Eu conheci o rugby no primeiro contato que eu tive com a faculdade e eu nem sabia disso. Eu lembro que eu tava no Guarujá. Eu tinha acabado de passar pela prova da Casper, tinha passado. E antes de começar o ano, fizeram um rolê na Paulista, que era pra integração de bichos e tal. Que era bem antes do trote ou qualquer coisa do tipo. E aí eu lembro que eu tava no Guarujá e eu tava numa vibe de mudar tudo. E de querer conhecer gente nova, querer mudar o meu jeito e tal. E aí eu lembro que eu peguei, fui totalmente à mercê, com uma regata, um
tênis que não era nem meu, era do meu pai, e uns shorts e minha carteira, celular. Eu lembro que eu usei, era uma sacochila e tal, e eu simplesmente peguei um ônibus e fui pra Paulista. Tipo, toda a minha família aqui no Guarujá, e eu fui pra Paulista. Porque eu queria participar daquele momento, eu queria participar daquele rolê, que era tipo 7 horas da noite. E aí eu fui, e eu lembro que a primeira pessoa que me recebeu foi o Miller, foi o Henrique Miller, que não à toa era o administrador do time de rugby. Ele foi a primeira pessoa que eu tive contato, e ele conversou comigo, e uma das primeiras recepções que eu tive foram: vem pro rugby. E aí eu falei, não sei, porque eu sempre gostei de basquete, tanto que eu tava com uma regata de basquete. Eu queria entrar no time de basquete, só que o horário era meio complicado. E aí eu lembro que eu falei, vamos tentar, né? Eu fui nesse rolê, fiquei completamente maluco. E eu lembro que era ele e o Pietro, que era o outro administrador, e os dois macetando na cabeça: vem pro rugby, vem pro rugby. E eu falei, tá, vamos testar, vamos tentar. Nunca tinha jogado, nunca tinha testado, nunca tinha nem sequer assistido rugby, e fui lá. Eu lembro que eu fui no primeiro treino com um tênis de corrida no meio do Vila Lobos e odiei. Eu simplesmente odiei. Eu falei, esse esporte não é pra mim, eu não sei passar a bola, essa bola oval é muito confusa pra mim, eu não consigo fazer isso. Só que ao mesmo tempo os moleques do time eram muito legais. Era uma resenha muito boa. Então eu acabei ficando pela resenha. Eu falei, tá, vou dar mais uma chance, ainda mais porque o horário era bom, era de final de semana. Falei, vou dar uma chance porque o basquete eventualmente não vai conseguir acontecer por conta do horário. Vamos tentar esse rugby. E passou-se o tempo e agora, né, eu tô aqui sendo entrevistado falando sobre isso. As principais lembranças são os jogos em si, os dias de jogo, os dias da gente ir no Serete, onde tinha um campo e a gente poder disputar com outros times. As lembranças boas são de ter aprendido um esporte completamente novo e ter me aperfeiçoado nele. E o time inteiro, a resenha do time era totalmente diferente, todo mundo se dava bem, era um relacionamento muito bom. E a gente sempre tendo os jogos, sempre tirando uma foto após os jogos e sempre junto, sempre gritando junto, sempre tendo essa intensidade entre a gente. Eu sinto saudades da resenha também, óbvio, né? É o time mais bagunceiro da Casper, não à toa, então eu tenho saudade dos moleques demais. E além dos jogos, eu tenho saudade dos treinos, eu tenho saudade dos eventos, teve a Burger, que foi maravilhoso. Tem as lembranças ruins também, que às vezes nem são tão ruins. Teve o vice que a gente acabou ganhando no Juca, que a gente queria muito ouro, mas acabou não chegando. E a gente foi vice e a gente comemorou aquele vice como se fosse um ouro, porque é assim que acontece, o esporte é isso. E a gente pegou e festejou depois, mesmo ficando em vice. Minha lesão, eu me lesionei uma semana antes da NDU. Eu tava na lista pra jogar e eu lembro que me lesionei, eu quebrei o dedo. Então até os momentos tristes eu tenho saudade porque são muitas lembranças boas. Tipo, todas as lembranças com os moleques do rugby, todas as lembranças de jogo. Simplesmente é uma saudade sem tamanho. E a lembrança mais recente foi em 2020, no começo de 2020, foi a viagem pra Ilhabela. Que foi... A gente foi lá, a gente treinou, acho que fez 2 treinos de beach rugby. A gente nunca tinha jogado beach rugby. Eu, pelo menos, nunca tinha jogado. E eu lembro que a gente pegou, se juntou, fez uma caravana, foi pra Ilhabela, pagou o campeonato, foi lá, curtiu uma praia, curtiu uma resenha e jogou rugby. E ficamos em vice ainda. A gente conseguiu ficar em vice, sendo que a gente nunca tinha jogado beach rugby, principalmente juntos. A gente foi, jogou, ficou em vice. Foi uma experiência maravilhosa. É a lembrança mais recente que eu tenho, pelo menos, né, por conta da pandemia. Mas são muitas lembranças e muitas saudades.
A pandemia, ela definitivamente ela atingiu a gente, principalmente atleta, de uma forma muito radical, porque a gente, por ser atleta, a gente também não tem muito uma cultura de ser sedentário, de ficar em casa, então a gente simplesmente teve que mudar totalmente o nosso espaço. Foi difícil, foi muito difícil. Eu lembro que começou a pandemia, a gente não botava tanta fé, a gente achou que ia ser curto. Eu lembro que todo mundo falava, no final do ano vai ter jogo ainda, vai ter um jeito. E o tempo foi passando e foi se estendendo, e coisas foram acontecendo, e a cabeça de todo mundo foi enlouquecendo, porque essa pandemia definitivamente destruiu, acho que o psicológico de todo mundo. Quem era atleta acabou ficando sedentário. Quem já era sedentário ficou pior ainda. Então, foi o momento em que eu mais engordei. Foi o momento em que eu menos me importei com o meu físico, menos me importei com a minha saúde. Porque eu acho que isso, tipo, não é algo só meu, eu acho que aconteceu com todo mundo. Ou com grande maioria, pelo menos. Foi difícil. Foi difícil. Mas teve uma faísca no meio do ano de 2020 que me fez começar a martirizar uma ideia. Eu não era um atleta magnífico, eu definitivamente não era o melhor atleta, eu não jogava super bem, só que eu sempre fui esforçado e sempre fui presente. Eu acho que isso a gente tem que ser pra qualquer coisa. Então eu tava em todos os treinos, então eu era meio que o bicho que tava em todos os treinos, que dava realmente, fazia o esforço necessário. Eu não tinha um físico de atleta, eu não tinha uma postura de atleta, eu não tinha uma mentalidade de atleta, mas eu tinha presença. E eu acho que isso é o mínimo, né, pra qualquer um, em qualquer fator. E por esse fator eu recebi uma ligação no meio de 2020, que era do Pietro e do Carlos, e eles falaram pra mim, Celta, então, por conta da pandemia tá rolando um corte de atletas e aí a gente vai ter que cortar você. Aí eu olhei e falei, tipo, é zoeira, né? Tipo, não... É meme, não é possível. Assim, a pandemia já tá ruim, eles devem estar brincando, deve ter alguma coisa aí. Ao mesmo tempo que eu já sabia, tá, eles devem estar zoando, ao mesmo tempo tinha uma... Meu coração, ele dava umas falhadas. Ih, será que é verdade? E aí, eles falaram, obviamente, eles estavam brincando, eles falaram, então, o Pietro falou comigo, eu tô indo pra Atlética e eu tenho que passar meu posto de administrador e eu vou passar pra você, porque você mostrou ser um jogador esforçado, tá sempre presente nos treinos, então eu vou passar essa administração pra você, vou dar essa responsabilidade pra você. E foi a partir daí que eu falei, vixi, né, eu não sou apenas um jogador, agora eu tenho que ser algo a mais, eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que fazer um esforço a mais. E aí isso começou a martirizar. Demorou alguns meses pra martirizar, porque era metade de 2020, que é aquele momento em que tudo estava confuso durante a pandemia, era o pico do psicológico abalado. Então demorou alguns meses. E aí aconteceu no final de 2020 de eu começar a mudar. Eu comecei a mudar. O projeto Hooligan é basicamente um projeto que eu criei pra mim mesmo, pra eu mudar de postura. Porque eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui apaixonado por esporte, mas eu nunca tive uma postura de líder, eu nunca tive uma postura de atleta em si, eu nunca tive, sabe, esse propósito. E é algo que não faz sentido pra um cara que é apaixonado por esporte igual. Eu sou viciado, eu só acompanho e só consumo esporte. Então, no final de 2020 falei, tá, as coisas têm que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer exercício, tal. Também com um efeito da pandemia e que é aquele efeito de deu tudo errado, eu quero que as coisas comecem a dar certo, então eu preciso começar a fazer as coisas darem certo. Então aí que nasceu o projeto Hooligan.
Eu falei, já sou administrador desse time. E acabou que em algum momento me deu um estalo e acabei me apaixonando de verdade pelo rugby. Sabe, tipo, eu comecei a acompanhar de verdade o esporte, principalmente pelos treinos online, que a gente começou a fazer treinos online, onde a gente assistia jogos. E aí eu comecei a assistir, e muda totalmente. Uma coisa é você ficar passando bola dentro de campo lá no Vila Lobos e beleza, eu só faço isso e é isso. Esse é o esporte. Outra coisa é você ver realmente como é o esporte. Outra coisa é você assistir o esporte, a elite do esporte, e ver realmente como ele funciona. E quando eu comecei a me interessar, eu acabei me apaixonando. Porque esse é o efeito do rugby. Rugby ele faz você se apaixonar. Eu me apaixonei inicialmente por conta das pessoas, por conta da companhia que eu tinha. E agora, quando eu não tinha mais companhia, eu me apaixonei pelo esporte em si. Então eu comecei a viciar. Eu viciei em rugby. Eu comecei a assistir jogos. Eu comecei a estudar. Eu comecei a ver. E eu comecei a preparar o meu físico para isso. Então no final de 2020, quando tudo já estava horrível, quando a gente já tinha, principalmente a derrota era iminente, eu era o derrotado, eu falei, ou eu faço alguma coisa ou eu vou me afundar. E aí eu comecei esse projeto, que é basicamente, eu comecei a treinar. Eu fiz um treino por conta própria, não é pra fazer isso é totalmente errado, procurem um especialista. E aí que chegamos no começo de 2021, que foi realmente o começo do projeto em si. Eu lembro que no final de 2020, com os exercícios que eu fazia, eu emagreci um bom número. Eu cheguei a 82 quilos para um cara de 1,66, igual a mim, eu sou baixo. 82 quilos é muito. Principalmente um cara que joga, principalmente um atleta. Então, foi complicado, porque eu tava com 82 quilos. E aí eu fiz uma série de exercícios no final do ano. Tive a ajuda do meu primo, que joga bola, então a gente ficou jogando bastante bola e tal, e fazendo bastante cardio. E aí eu acabei chegando a 76,6. Eu achava que aquele era o peso ideal. E aí começou o ano de 2021 e eu tomei a melhor decisão que eu podia ter. E aí a decisão mais óbvia que tinha. Ela tava na minha cara e eu não fazia. Eu chamei o meu coach, o coach Will, que é o meu coach de rugby, que é o treinador do time de rugby da Casper. Eu conversei com ele e falei, você tá cobrando quanto por um personal? Personal online mesmo, você faz o meu treino e a gente tenta fazer isso acontecer. Ele falou, tô cobrando tal, porque o Will, ele não é só um coach, ele não tá apenas trabalhando e fazendo a função dele, ele é um parceiro, ele é um irmão. Então a gente começou a trabalhar junto, ele fazia os treinos, ele olhava e me ensinava a fazer os exercícios, e aí a parte da motivação era por conta. E ela veio, e ela estava bem presente. Eu nunca estive tão motivado na minha vida. Foi uma junção de coisas, foi uma esperança num futuro melhor, num futuro campeão, num futuro confortável. E também foi a junção de um ódio de tudo que estava acontecendo, pandemia, política e tudo mais. Então era essa junção que me fazia, tá tudo dando errado, então pelo menos para isso dê certo. Então eu coloquei esse ponto na minha cabeça. Pode dar tudo errado, mas vira um atleta. Tenha pelo menos um porte atlético. Faça isso que você nunca fez na sua vida e você sempre quis fazer. Porque é um desejo da minha vida de sempre. Ter um porte atlético, ter um corpo de atleta, ter uma postura de atleta, ter uma noção de liderança, ser realmente um destaque. E não ser apenas mais um. Eu queria ser o personagem principal, ou pelo menos fazer parte dos personagens principais. E eu nunca fiz isso. E eu comecei a sentir que eu era parte de algo real pela primeira vez na minha vida, foi entrando no time da Casper. Foi entrando no rugby, conhecendo os moleques e sendo abraçado do jeito que eles me abraçaram.
Eu me considero com muita sorte de ter conseguido acompanhar várias das gerações do rugby da Casper, porque a cada ano a gente conseguia ver pessoas especiais como o Celtinha. Eu lembro do primeiro treino dele, menino baixinho, gordinho, meio tímido, e que em pouco tempo ele conseguiu mostrar que tem esse je ne sais quoi, assim, do espírito do rugby casperiano, que a gente não tem como explicar o que é, só quem vive mesmo sabe, e ele tem muito disso. Então, em 2019 eu me aposentei oficialmente do time, foi a última vez que eu pude jogar rugby pela Casper, num Juca, e eu fui tão tranquilo porque eu vi que estava seguro. Tudo o que a gente vinha lutando em todos os anos, né, essa raça, essa garra, esse espírito do rugby estava seguro com um cara como o Celta. Então eu tinha certeza que ele ia continuar e com isso eu ia passar todos esses ensinamentos para as outras gerações. E essa aqui foi a chuteira que eu joguei o último Juca, né, o último jogo. E aí eu pedi para as pessoas assinarem, então eu digo que o Celtinha ele marcou tanto aqui quanto ele marcou aqui, sabe? É um amigo que eu tenho muita sorte de ter na vida e que eu fico muito feliz em acompanhar toda a evolução. Não só no esporte, mas como pessoa. E passaram-se os meses e treinava cardio, treinava hipertrofia, sem nenhuma academia, porque pandemia, a gente não podia sair. Então eu simplesmente inventava meus próprios pesos, eu pegava galão de detergente, eu pegava garrafa de água, eu pegava a caixa, eu fazia o escambau, eu dava meu jeito para conseguir fazer os exercícios e pela primeira vez eu tive foco, um foco de verdade. Porque se eu vejo um vídeo meu do começo de 2020, que eu tava na tese ativo, eu tava com média de 80 quilos, 70 e poucos quilos. Tem um vídeo que me assusta, que eu vi recentemente, que é simplesmente me levantando numa line. São dois caras com um físico da hora e eu com um porte de tio. Um porte de tio, eu parecia um tio. Sendo levantado pelo simples fato de eu ser mais baixo, então consequentemente ser mais leve. Mas não fazia sentido algum, aquela imagem é bizarra. E tipo, aquilo muda a cabeça. Eu comecei a sentir a mudança, eu comecei... E pelo menos, sabe, fazer exercício diariamente, pelo menos pra me sentir melhor. Tipo, tá, eu posso ser ou fracassado, mas eu todo dia fazendo alguma coisa. Eu tô pelo menos me esforçando em alguma coisa. Então era isso que eu coloquei na minha cabeça. Se esforça. E vamos ver se dá resultado. E chegou por volta agora de maio e junho. E aí o resultado ele apareceu de uma maneira assustadora. Simplesmente eu nem lembro qual dia. Eu fui na farmácia depois de uns 4 meses treinando todos os dias. E é bizarro. Eu tava com 68 quilos. E quando eu olhei, eu simplesmente achei bizarro, porque eu lembro que eu percebi que eu tinha emagrecido bastante, mas aí eu meio que fez um bolão na minha casa. Minha mãe falou que eu tava com 68, meu pai falou que tava com 72 e tal. E eu, tipo, negando minha mãe, como assim 68? Tá maluca? Se eu tiver com 68 quilos, eu evaporo. E quando eu pisei na balança, eu olhei 68 e falei, nossa. Aconteceu. Foi aquele momento que eu olhei e falei, aconteceu. Tipo, não basta você se olhar no espelho e falar, minha estética mudou. Eu me pesei, olhei o número e falei, tá vindo. O resultado tá vindo. Eu não tô fazendo isso à toa. Oi, eu sou o William, sou técnico do rugby Casper masculino. Fiquei muito lisonjeado quando o Gabriel me convidou para acompanhar ele nesse projeto. E nosso principal objetivo é que ele melhore suas capacidades físicas e volte bem pós-pandemia, e além de um percentual de gordura mais baixo. Até o momento ele já perdeu mais de 10 quilos
e teve um ótimo aumento de massa muscular magra. A gente está trabalhando bastante agilidade e explosão para que ele melhore dentro de campo, apesar de ter perdido bastante peso, ele consiga ser mais ágil, e futuramente a gente vai trabalhar um ganho de massa muscular para ele aguentar todo o embate físico que o esporte exige. Eu espero poder vê-lo logo em campo, mostrando tudo o que ele tem treinado, porque ele está bastante focado, e estou muito feliz com o resultado até agora. Então, minha postura mudou completamente com esse projeto. Porque esse projeto não é apenas fazer exercício e ficar bombado. Não. É mudar o meu psicológico. É ser mais focado nas coisas. É ter uma postura mais profissional. É ser um líder. Então, a gente começou um campeonato online no grupo do rugby para tentar dar um gás pra galera treinar. E aí, basicamente, o campeonato se resume em você treina, grava e posta no grupo e você ganha pontos. E eu comecei a fazer isso que nem um doente. Eu basicamente estava todo dia um vídeo meu no grupo. Porque não é apenas eu mostrar, olha só o meu resultado. Não é isso. Eu não quero virar o destaque do time ou alguma coisa do tipo. Não, eu quero puxar todo mundo comigo. E é a primeira vez que eu tô tendo essa atitude. Eu precisei de uma pandemia mundial, eu precisei de um monte de choque psicológico, de um monte de acontecimento horroroso pra mudar? Talvez. Talvez eu mudasse sem ter acontecido isso. Preferia que não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu e a gente não pode fazer nada, eu pelo menos tô tentando fazer uma diferença. Tô tentando ser alguém diferente e tô tentando agir diferente. Então, eu tô chamando os moleque. Vamos treinar, gente, vamos treinar. E tipo, eu entendo completamente, tem um monte de moleque que não tá no gás. Porque a pandemia realmente tirou o gás. E eu fiquei 1 ano sem esse gás e tipo, meio negativo, porque eu cheguei ao meu pior físico possível. Então eu entendo completamente. Mas eu imagino que essa pandemia, ela também serve pra ser meio que um limbo do futuro. Tipo, eu tô no limbo até as coisas voltarem ao normal. Então eu vou aproveitar esse limbo ao máximo pra evoluir em alguma coisa que eu consiga ainda. E isso é treinar todo dia, me esforçar todo dia. E também é aquele negócio, é um projeto que em nenhuma ocasião vai me fazer mal. Porque se der certo, eu viro um atleta, que é o meu sonho. Eu quero virar um atleta, eu quero ter uma postura de atleta e... Ok, chegamos ao objetivo. Se não der certo, no máximo eu fiquei mais saudável. Se não der certo, no máximo eu criei hábitos melhores. Se não der certo, pelo menos eu aprendi a comer melhor. Então, simplesmente, eu tô num projeto onde eu nunca vou ter um problema. Nunca vai ter um atrito. Então, foi muito bom. Aí, durante a pandemia, os treinos foram meio bizarros. Porque eu treinava aqui dentro. Eu tava dentro... Eu morava em Barueri, eu vim pro Guarujá porque eu tô de mudança pra outro lugar e tá lá arrumando. Então eu fui de um lugar espaçoso, eu fui pra um lugar completamente apertado e isso não virou motivo algum pra mim, porque o cardio eu subi e desci escada e o hiper eu levantava no espaço que eu tivesse. Então isso mostrou também pra mim que não tem desculpa. Não tem desculpa pra não fazer. Sempre dá. Talvez seja muito mais difícil, talvez seja mais cansativo, talvez não chegue com a velocidade que você queria que chegasse, mas não existe desculpa. Pro progresso não existe desculpa. E não é papo de coach, confia em você. Não, é aquele negócio, se você não andar pra frente, você fica parado. Talvez você não ande pra frente o bastante que você quer, talvez você não chegue onde você quer, mas se você ficar parado, você não vai chegar mesmo. Então,
foi essa coisa que entrou na minha mente que mudou tudo. Treinando todos os dias, tendo uma postura de verdade. E as coisas começaram a acontecer. O resultado começou a chegar. Recentemente, a gente começou a treinar um cardio na praia. Comecei a sair um pouco. Acordava cedo para tentar não encontrar muita gente. E consegui começar a fazer um cardio na praia, sabe? Poder sentir um pouquinho um ar. Porque eu fiquei, 4 meses enclausurado aqui dentro. Num lugar apertado. Tiveram muitos fatores que me fizeram bem também. Eu comecei a trabalhar, consegui meu estágio, que também me fez um bem demais. Ainda também um estágio que eu gosto. Então eu tô trabalhando com uma coisa que eu gosto e eu tô tendo os resultados que eu quero. Então tá tudo dando certo. Então, bora treinar?